Bom dia a todos os que nos sintonizam nessa hora, nesse canal precioso que é o Telesaúde, que vai ajudando profissionais de saúde, especialmente da atenção básica, atenção primária, Brasil afora. Muito bem-vindo a todos. Vocês sabem que eu sou Miguel, sou psicólogo clínico, sou do Estado, da saúde do Estado, aposentado, e estou dando a minha contribuição aqui para o Telesaúde com essas aulas e também com consultorias. Nas consultorias, está aparecendo muito mesmo, questões ligadas a atendimento de usuários com neurose de angústia, transtorno de ansiedade, depressões, etc, etc, etc. Nós já tínhamos uma expectativa sobre esses temas. Nós teríamos que ajudar muita gente com esses temas em função da pandemia que vivemos. A propósito, há uma sugestão de que as prefeituras adotem o seguinte esquema para ajudar aqueles que estão passando por uma situação financeira difícil, que no processo de vacinação, cada pessoa a ser vacinada leve 1 quilo, talvez, de alimento não perecível e doe à prefeitura, para que a prefeitura possa distribuir esse alimento com aquelas pessoas que estão entre o vírus e a fome. É um lugar difícil de ficar, muito difícil. Então surgiu essa ideia, eu pessoalmente achei a ideia interessante, encampei a ideia, já me vacinei uma vez, vou me vacinar a segunda vez, e espero levar então a minha contribuição, se por acaso o prefeito da minha cidade adotar esse programa, senão a gente vai fazer de outro jeito. Mas é muito preocupante a situação da pandemia, naqueles bolsões de pobreza, onde as pessoas não estão tendo condições de alimentar-se em função da pandemia geral. A pandemia geral é repetitiva, em função da pandemia. A pandemia já é geral. Nossa função hoje aqui é discutirmos um pouco sobre neurose de angústia, que é um tema, né, um transtorno que ocorre muito nesse momento entre aquelas pessoas que já estão há muito tempo isoladas, especialmente os mais velhos, e gente que precisa trabalhar, mas tem muito medo. E então, a neurose de angústia aparece de maneira muito forte no atendimento da atenção primária, e os profissionais ficam, então, meio sem saber o que fazer, porque alguns sintomas são muito fortes e resistentes, e as pessoas, os profissionais de saúde, ficam meio perdidos, meio inseguros, sem saber como entender as manifestações da neurose de angústia e como abordar. Então, nossa aula de hoje é para esclarecimento de alguns pontos e um começo de ajuda, porque toda ajuda é sempre mais um começo, né? Porque o que vem depois é o profissional mesmo com a sua criatividade e sua iniciativa que vai resolver. Mas, enfim, nosso tema é neurose de angústia. Vamos tentar deixar isso mais claro, especialmente nesse tempo de pandemia. Vamos lá? Primeiro slide. Nós temos uma definição da Maria Ribeiro, num artigo feliz que ela escreveu sobre neurose e pânico. E nesse artigo, a Maria Ribeiro coloca aí definições e conceitos que nos ajudam a entender melhor, do ponto de vista clínico, que seria uma neurose de angústia, ou a gente diz angústia. No primeiro ponto, ela diz: a angústia
é um estado afetivo experimentado por todos nós, numa ou noutra época, por nossa própria conta, nos alerta Freud. Por ser tão íntimo e ao mesmo tempo tão desconhecido, esse afeto sempre despertou interesse e inquietação nos estudiosos da alma humana, levando-os a uma multiplicidade de descrições na tentativa de dar à angústia um estatuto. Então, a Maria, né, está dizendo aí, a partir do Freud, que a angústia é uma condição do ser humano, é uma condição de todos nós. Todos nós que estamos respirando, falando, convivendo, trabalhando, estamos sob condições de angústia. A angústia, então, é nossa companheira eterna. Do berço ao túmulo, nos assiste e nos acompanha a angústia. Essa angústia, ela tem algumas características, né, que levam as pessoas que a têm aumentada, intensificada, a um tipo de sofrimento que elas não entendem muito bem, nem os profissionais de saúde mental que assistem. Mas, enfim, é um tipo de mal-estar, essa angústia, característica do ser humano, que nos acompanha, que muitas vezes nos aflige, né? Diz o texto. Quando Freud fala em que é preciso, né, na multiplicidade de descrições do que seja angústia, dar a ela um estatuto, quer dizer, tornar a angústia um mal-estar reconhecido, nomeado, considerado e que tenha as reflexões que merece, que tenha o pensamento que merece, que tenha o estudo que merece ter, para que aqueles que padecem do mal-estar proveniente da angústia, às vezes isso acontece, possam ter mais clareza do que é a angústia e como ela transcorre na vida de nós todos. Não é? No segundo ponto, o artigo diz, assim, ela foi classificada lá como estatuto, ora como sintoma ou um quadro patológico, patológico quer dizer sofrimento, em si mesmo, ora como sinal, o chamado sinal de angústia, ou consequência de algum acontecimento. É um acontecimento desagradável, acontece a todos nós, e um dos sinais de que esse acontecimento nos atormentou ou causou em nós um mal-estar é o fato de a angústia aumentar. A esse aumento, a essa intensidade maior de angústia, o Freud vai chamar de sinal de angústia. Quer dizer, alguma coisa nos aconteceu, a nossa angústia intensificou-se e compareceu, né, nos nossos sentidos, na nossa percepção de nós mesmos, como sinal, um sinal de angústia apontando alguma coisa que não nos fez bem, que nos desorganizou, que causou em nós um mal-estar notório. Né? Bem, esse estado, né, de angústia que nós todos sofremos, às vezes chega a um tal grau, né, de insuportabilidade que as pessoas que sofrem essa angústia insuportável se sentem necessitadas de uma ajuda, procuram uma ajuda, procuram alguma coisa, alguém ou uma situação na qual possam sentir-se melhor. Nesse ponto aí, em que sentem, as pessoas sentem que precisam, na sua angústia, no seu mal-estar intensificado de ajuda, elas procuram um posto de saúde, o profissional de saúde, para que, de alguma maneira, eles possam socorrer a pessoa que tem a sua angústia intensificada.
Isso por uma questão muito simples. Muitas vezes, a angústia muito intensificada pode causar pânico, com todos aqueles sintomas que vocês já ouviram falar ou já sofreram que um pânico tem, né? Coração disparado, respiração ofegante, meio da noite, acorda apavorado, muita sudorese, muito susto, muito medo, pessoa bastante impressionada, falando de modo ofegante e apavorada, alguma coisa ruim vai acontecer, alguma coisa ruim vai acontecer, tem alguma coisa terrível acontecendo, e até acalmar-se muitas vezes precisa ser, né, tratada, às vezes até com medicamento, precisa ser acudida, às vezes até com medicamento, se o pânico é muito forte. É um quadro feio, é um quadro que causa uma impressão ruim em quem assiste e pior ainda em quem vive. De sorte que uma angústia intensificada pode chegar ao pânico. Então, o pânico é uma crise de angústia de grandes proporções. Por isso, o Freud diz que é preciso considerá-la no seu estatuto próprio, é preciso estudá-la na sua apresentação, é preciso compreendê-la nos seus processos de formação, é preciso saber quando ela está muito aumentada, quando ela está muito intensificada, causando sofrimento psíquico, para que, de alguma forma, os profissionais de saúde, especialmente aqueles ligados à saúde mental, possam ter condições de oferecer alguma ajuda, algum apoio àqueles que têm a angústia intensificada, podendo chegar ao pânico. Vamos ao outro slide? Desculpem. A angústia no cotidiano. Então, eu escrevi aí medo, impotência e preocupações no quase pânico de hoje. Então, a angústia no cotidiano, como é que ela transcorre? Na foto que vocês estão vendo, o rosto de uma pessoa e a mão de uma pessoa com os olhos arregalados, é uma mulher, cada sobrancelha a gente vê, é uma mulher. Então, ela está quase em pânico. Os olhos dela sugerem, né, muito medo, muita preocupação, uma ansiedade fora do comum. E em volta da foto, vocês vão ver, em inglês, palavras como preocupação, dúvidas, tensão, medo, inquietação, ansiedade, apreensão, angústia e pavor, que é o dread, né? Pavor. Então, esse quadro todo envolve, essas palavras que envolvem esse rosto, nesse quadro todo, são sintomas presentes na questão da angústia. Então, ela fica intensificada, ela aumenta no cotidiano, então tem a angústia comum do cotidiano, de repente acontece alguma coisa com a própria pessoa ou no seu entorno, e a angústia é intensificada, aparece como sinal até. E nessa intensificação, na angústia de todo dia, então, a angústia de todo dia intensificada, aparecem medo, sensação de impotência, que eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer, e preocupações, né? Preocupações no quase pânico de hoje. De sorte que, sendo assim, desse jeito, os sinais de angústia costumam ser esses aí, expressos na foto, né? Preocupação, estresse, dúvidas, tensão, medo, inquietação, preocupação com ansiedade, angústia, apreensão, medo, pavor, tudo isso aí aparece. São sinais. Miguel, como é que eu reconheço que esses sinais dizem respeito a uma angústia mais intensificada? Quando elas não só comparecem todo dia, assim intensificada, a angústia,
mas vai incomodando cada vez mais, vai exigindo da pessoa cada vez mais autocontrole, vai exigindo da pessoa cada vez mais providências para acalmar-se, aquietar-se, despreocupar-se, relaxar. Chega a um ponto tal que a tensão da angústia força tanto que a pessoa começa a não ter forças, daí o sentimento de impotência, para o autocontrole, trabalhar tranquilamente, produzir tranquilamente, conversar tranquilamente, conviver tranquilamente, fazer o que tem que fazer todo dia tranquilamente, de sorte que essa angústia no cotidiano, que costumava ser de um certo nível, aumentou muito, não há mais possibilidades de um autocontrole constante e suficiente, e a pessoa então começa a ficar com a expressão que essa mulher aí da foto tem. E todos percebem. Pior, esses sinais de angústia, eles são contagiosos, vão contagiando o ambiente, vão transmitindo ao ambiente também inquietação, também medo, também preocupação, de sorte que uma pessoa muito angustiada vai deixando as outras à sua volta também muito angustiadas. Tanto faz o ambiente de trabalho, quanto faz o ambiente doméstico. É por isso que a angústia aumentada, intensificada no dia a dia, e a pessoa que a sofre não pode mais controlá-la porque se sente impotente diante dela, essa pessoa precisa então de ajuda, de apoio, de um acompanhamento. Precisa que, de alguma forma, haja alguma saída para ela com tudo aquilo que ela sente. Muitas pessoas não entendem isso e dão uma bronca. Para com isso, acalme-se, está muito nervoso, está muito nervosa. Não fica assim, assim você atrapalha todo mundo. Mas quanto mais essas exigências são feitas, mais o angustiado se complica, porque ele não tem nenhum modo de fazer diferente do que está fazendo, de sentir-se diferente do que está sentindo. E as provocações no sentido de acalme-se, no sentido de dê um jeito de relaxar, assim você está atrapalhando todo mundo, só complica a situação, só complica. Essa angústia aumentada é a razão de muita gente recorrer a médicos para conseguirem atestados, para ficarem em casa tranquilos, de alguma forma tentando se acalmar no seu canto. Só que pegar um atestado médico e ficar em casa vendo televisão, especialmente noticiários hoje, né, não vai acalmar ninguém, não vai melhorar, né, a angústia piorada de ninguém. Então, atestado médico não resolve. Há que se pensar noutra saída, há que se pensar noutros métodos de abordagem e de preocupação com a angústia, que não seja este de que a pessoa lança de um atestado médico, por exemplo. Não pode ser este. Tem um trabalhozinho aqui com essas imagens. Tá bom. Então, essa é a angústia do cotidiano que piora e que aparece como sinal de medo, de impotência, de preocupação, de quase pânico, que contagia os que estão em volta, preocupa todo mundo e precisa de providências, né? Vamos passar adiante. Tá. Angústia como sofrimento psíquico, o sujeito desabilitado para a vida. Vocês veem uma pessoa aí que tinha a pretensão de ser, é um emoji, né? Mas é uma metáfora, uma representação de alguém que tinha a intenção de estar bem, tinha a intenção de estar ok, tinha a intenção de estar convivendo numa boa com todo mundo, produzindo o que tem que produzir, levando a vida tranquilamente e que não conseguiu. E fica assustada
por não ter controle das suas próprias sensações de pavor, de medo e de pânico, não é? Então, nas pétalas aí em volta da carinha do emoji, vocês vão ver autocrítica, né? Abandono, genocídio, traumas ancestrais, tristeza empática, caminhos desconhecidos, a vida que não é vivida, autocrítica, tristezas globais, que é essa que nós estamos vivendo agora com a pandemia, depressão e desconexão. E eu acrescentaria até despersonalização, porque a pessoa não se reconhece como eu estou vivendo e como eu fiquei agora com essa angústia imensa, nem eu estou me reconhecendo. Uma despersonalização, né? De sorte que, sendo assim, esse emoji na forma de uma florzinha, né, traduz uma pessoa em sofrimento psíquico. Eu digo sofrimento psíquico porque a pessoa vai pensar que ela está doida. Não, eu estou doido, estou ficando doido, estou com muito medo, estou com pânico, estou ficando doido. E essa história de ficar doido é uma história que pega, né? Então, as pessoas em volta vão dizendo, ele está doido, ela está doida, não está muito certo da cabeça, não. Fulano está louco, fulano está louco, está doido. E essa história pega muito mal, porque o que é doido? O que é maluco? O que é louco do ponto de vista clínico, né? No uso popular, são termos que diminuem a pessoa, que não demonstram empatia, que não demonstram companheirismo, coleguismo ou sentimento de conexão familiar, né? São termos que afastam, são termos até que depreciam quem sofre. De sorte que nós evitamos esses termos para falar de uma pessoa muito angustiada. Nós evitamos isso. Nós preferimos dizer que quem está com esse ataque, com esse excesso, com essa crise de angústia, nós chamamos de uma pessoa em sofrimento psíquico. É melhor assim. A pessoa está sofrendo muito por uma angústia que ela não controla. A pessoa está em sofrimento psíquico, precisando de ajuda. O sofrimento psíquico não só é uma expressão mais humanizada, como é uma expressão que ajuda mais. Porque nós sabemos que, diante do sofrimento, a atitude tem de ser de consolação, a atitude tem que ser de cooperação, a atitude tem que ser de apoio, a atitude tem de ser de acompanhamento, a atitude tem de ser de suporte, que é um pouco diferente do apoio, não é? Enfim, diante do sofrimento, nós sabemos o que fazer. Diante de uma pessoa louca, nós não sabemos. Então, não se recomenda chamar ninguém muito angustiado e descontrolado de louco, de maluco, de doido. Não vai ajudar. Vai depreciar a pessoa, prejudicá-la, diminuí-la e humilhá-la diante dos seus pares. É preferível dizer, né? Não, é uma pessoa com sofrimento psíquico que precisa de apoio, de cooperação, de empatia, de acompanhamento, etc, etc, etc. Né? Mas o fato é que a pessoa em sofrimento psíquico sente-se desabilitado para a vida. A angústia aumenta, toma conta do pensamento da pessoa, da sua identidade, do seu ser, né? Parece um dilúvio de tristeza, e a pessoa então começa a considerar-se desabilitada para a vida. É como se ela tivesse de reconhecer, contra a sua própria vontade, que ela não sabe viver, que ela não sabe suportar as tensões da vida, que ela não sabe suportar as crises da vida, os problemas da vida, as barreiras da vida. Ora, todos nós sabemos que viver não é fácil. Todos nós sabemos que até nos relacionarmos com quem amamos não é fácil.
Porque somos diferentes. Nossa singularidade pessoal, muitas vezes, nos coloca em confronto com a singularidade de outra pessoa. E essa singularidade nossa, diante da singularidade do outro, gerando conflito, causa muita confusão, muita dissensão, muita inimizade, muito choque interpessoal, muita tristeza e até solidão, se vocês querem saber. Isso tem separado muitos casais, dividido muitas famílias. De sorte que, por sermos diferentes uns dos outros, por sermos singulares um em relação ao outro, nós não vamos concordar sempre. Nós não vamos ter harmonia sempre. Nós não vamos nos dar bem sempre. Haverá momentos de tensão, haverá momentos de conflito, há momentos de confronto. E aí é que nós temos que estar bem. Mas o muito angustiado, diante desses fatos da vida de conflito, de confrontação, vê crescer dentro de si uma angústia tão grande que a pessoa, no seu aparente desamparo, perde-se, afunda na sua tristeza, sente o seu chão perder-se. É como se a pessoa estivesse num barco furado, fazendo água, e o seu barco no meio do rio vai afundar. Desse jeito. De sorte que é muito difícil alguém sentir-se desabilitado para a vida. Vida familiar, vida no trabalho, vida social. É difícil. É um sentimento e uma sensação muito desagradáveis. Desagradáveis. Essa pessoa, com esse sofrimento, com essa sensação de desabilitação, precisa mais do que nunca de amparo. Mas não aquele amparo do tipo, vou te dar tudo que você precisa, não. Amparo em termos das forças que perdeu. Outras forças virão para apoio. Outras forças virão para segurar. Outras forças virão para ajudar. Desse jeito. Certa vez eu estava viajando no interior da Bahia, sertão mesmo. E, inexplicavelmente, caiu um toró. Nesse tempo, não sei como é que está hoje, estão hoje as estradas da Bahia no seu sertão. Mas naquele tempo não tinha asfalto. O asfalto era muito sofrido. Quem foi para a Bahia nesse tempo lembra-se. E o meu carro atolou. Atolou. Não passava ninguém naquela estrada, ninguém. E eu tentei, a situação só piorava. De repente, eu ouvi vozes vindo do mato. Fui até lá e vi que havia uma porção de adolescentes, 3 ou 4 adolescentes brincando, né? Brincando. Conversei com eles, perguntei se eles queriam ajudar. Eles se dispuseram imediatamente a ajudar, desde que eu desse uma gratificação. Claro que eu dei uma gratificação. Mas quando eu vi os adolescentes, eram novinhos, 14, 15 anos, mas quando eu os vi, a minha sensação de desamparo desapareceu. Então, no meu desamparo, eu fui ajudado. No meu desamparo, eu fui, né, assistido por aqueles que podiam fazer alguma coisa. E ali juntos, fazendo força, cavando buraco, colocando pedra, colocando galho, nós tiramos o carro e eu fiquei muito agradecido. Então, a pessoa que se sente desabilitada para a vida é como se estivesse num atoleiro. Por mais que ela grite e se movimente e queira e se mova, não sai do lugar. Então é preciso que outras pessoas venham, não para dar amparo, porque nossa condição essencial é de desamparo, mas no nosso desamparo sermos assistidos, no nosso desamparo sermos ajudados. Um empurrãozinho ajuda muito nessa hora. Portanto, quando a angústia está fora de controle, causando um grande sofrimento psíquico, a sensação do sujeito é a desabilitação para a vida, e é nessa hora que funcionam a empatia, a cooperação, né? Estar perto, né?
uma palavra boa de estímulo, né? Alguma coisa que você possa fazer para dizer, oh, estou aqui precisando de mim, eu estou hiper disposto a ajudar de alguma forma. Não sei como, mas sozinho, sozinha você não está. Isso é precioso, isso é muito bom, ajuda muito a pessoa que sofre angústia. Vamos em frente? Tá. Que tipo de ajuda, que tipo de apoio, que tipo de assistência pode ser dado à pessoa que está desabilitada para a vida, afundada na sua angústia? Eu coloquei uma imagem, né, dessa lancha no mar, parece mais um iate, né? E ao fundo, não sei se vocês conseguem ver, mas ao fundo estão aquelas usinas eólicas, que são torres que se levantam, que tem catavento em cima, e o vento vai batendo nessas torres, nesses cataventos, eles giram, e quando giram, produzem energia elétrica, que é levada para a estação de armazenamento. Então, lá atrás estão os moinhos de vento, vamos dizer assim, estão as usinas eólicas, né? Esse mar, a gente pode dizer que ele simboliza o desamparo, o nosso ambiente, né? O nosso desamparo. Porque se esse barco afunda, ou se nós somos lançados sem nada nesse mar, ele não vai nos ajudar muito, né? A tendência nossa é não conseguirmos sobreviver sozinhos no mar desse aí. E a lancha é a nossa identidade, a nossa saúde mental, é a percepção que temos de nós mesmos, né? É a sensação de sermos alguém, né? É a sensação de estarmos vivos, estarmos conscientes, é esse barco, de podermos nos virar de alguma maneira. Então, as pessoas que chegam numa pessoa angustiada vão encontrar um barco parado, um barco já com a água acima da linha da água, que é aquela linha até onde pode ir a água. Um barco, né, meio à deriva. As autoridades estrangeiras estão considerando o Brasil atualmente como um barco à deriva, sem timão, quer dizer, sem direção, sem timoneiro, quer dizer, sem uma liderança forte e perdido no desamparo da pandemia. É assim que eles estão vendo o Brasil. Eu estava lendo isso ontem numa revista estrangeira. Pena que pense assim de nós. Mas essa é a condição da pessoa em grande angústia, em quase pânico. Né? É uma pessoa desabilitada para a vida, perdeu forças, está à deriva no seu desamparo, não sabe para onde ir, como ir, principalmente não tem energia para reagir. Nesse momento, então, uma equipe pode reunir-se, de preferência multidisciplinar, pode reunir-se em torno dessa pessoa impotente para a vida e começar a sua tarefa de amparo. Conversar com a pessoa é ampará-la, é assisti-la. Estar junto da pessoa é ampará-la, é assisti-la nesse momento. Né? No seu desamparo, ser assistida. É estarmos tão próximos, de fato, que não, estamos tão próximos que estejamos de fato acessíveis, que sejamos acessíveis por estarmos próximos. Isso que eu quero dizer. De sorte que esse é o tipo de apoio que uma pessoa precisa no seu desamparo, tendo a sua angústia muito aumentada, sentindo-se em grande sofrimento psíquico e com muito medo de viver, desabilitada para a vida. Precisa desse amparo. É claro que a equipe de estratégia de saúde da família, por exemplo, da atenção primária, pode fazer muito, muito mesmo, em termos de estar ao alcance, de ser acessível, de poder conversar, de poder reconhecer a pessoa, de poder dar a mão, de poder, de alguma forma, estar com a pessoa no seu desamparo. Né?
Além disso, se a questão é muito grave e a pessoa não dorme, não come direito, não trabalha direito, está se sentindo péssimo, está até se deprimindo, porque no caso da florzinha lá, vocês veem que tem um sintoma de depressão, a depressão comparece em estados de grande aflição e de angústia, né? E o desejo suicida pinta, ele aparece, então é bom a pessoa, nesse extremo, ser também medicada com antidepressivos e ansiolíticos, isso o médico pode fazer tranquilamente. Né? Não que a pessoa vá depender para sempre de remédios contra a sua angústia, não. É naquele momento de crise, naquele momento pontual, em que o desamparo parece engolir a pessoa, parece tragar a pessoa, parece afundar a pessoa, destruindo as suas bases de apoio. É nesse momento, agudo até, que a medicação deve ser usada. Mas a medicação, né, muitas vezes, faz muito pouco efeito. O que faz mais efeito, de maneira mais duradoura, é esse acesso que a pessoa possa ter àquele programinha que nós chamamos de acolhimento, que é uma palavra simpática, mas que é muito mais que simpática. É todo um programa complexo de receber pessoas para incluí-las num grupo ou numa assistência que possa, de fato, tratá-la humanamente, competentemente, presentemente e principalmente, tanta mente aí, né? E principalmente com empatia, né? Quando a equipe faz isso e por algum tempo, a resposta costuma ser imediata, no sentido da pessoa acalmar-se. Ela vai querer muitas vezes, toda vez que estiver em angústia, que a angústia subir de nível. E aos poucos ela vai se acalmando, se acalmando, se acalmando, volta a sentir-se novamente competente e vai recuperando a sua independência para iniciativas, para luta, para enfrentamentos, volta a ser gente de novo, gente grande, gente competente para viver, gente que pode tocar a vida com força e direção. Desse jeito aí. De sorte que é muito comum hoje a angústia intensificada, transformada em uma neurose de angústia, que é uma coisa mais séria, né? É muito comum hoje as pessoas desesperarem-se. Na Bahia, um dia desse, um militar em crise de angústia começou a atirar para o alto, atirar, num surto. Foi uma luta deter essa pessoa. Não fiquei sabendo do resto da história, se ele escapou, se foi ferido, se morreu, não sei. Mas ele, de repente, começou a atirar, né? Tomado pela angústia, pelo medo e pelo pânico que assola o Brasil hoje. De sorte que a atenção primária pode fazer muita coisa, né? Ok, me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem alguma outra informação e eu puder dá-la, né? O Diego, lá de Brasília, ele escreve assim: conheço pessoas próximas a mim, que eu, reparando em momentos de situação difíceis, principalmente este momento de pandemia, exemplos telejornais estão explodindo do assunto em específico. Vejo que essas pessoas devem estar sofrendo de angústia pela forma que agem em relação à situação e acabem vão absorvendo tudo. Claro, por isso que a turma do acolhimento deve chegar, não é um só não, mais de um, deve chegar para dar um chão, uma superfície para aquele eu, para que o eu, apoiado numa superfície a que ele tem acesso, possa ir aos poucos recuperando força e com essa força dando uma direção à vida. Esse barco aí dá a ideia de movimento de força, ele está sendo impulsionado e os aparelhos eólicos de vento lá atrás também estão dando essa ideia de força. Uma força com direção. É isso que o angustiado precisa e a equipe pode proporcionar isso aos poucos. Não precisa ser muito experimentado, muito bem informado, ter expertise no assunto, não. Os angustiados em grande sofrimento psíquico precisam de gente compreensiva.
Não daquelas pessoas que chamam de louco. É louco, é louca. Não. Aquele pessoal que entende que é um sofrimento psíquico que pode ser amparado, dirigido, né, acompanhado, até voltar a ter a sua independência psíquica de volta. Né? O Diego continua dizendo que é uma situação muito delicada, né, em tempos de pandemia. Tá certo, Diego, é isso mesmo, isso mesmo. Alguém quer manifestar-se de algum outro modo, ou colocar uma dúvida, ou colocar algum tipo de contribuição? É interessante não confundir tristeza com angústia. Tristeza é uma coisa. Tristeza é que nem fome. Dá e passa. Quando a gente come, claro. Dá e passa. Mas a angústia não passa. A neurose de angústia não passa. Ela é que nem glacê. Quanto mais você bate nela, mais ela aumenta. Aumenta até ficar fora de controle. Então não confunda angústia com tristeza. A tristeza é mais leve, dura menos e não deixa a pessoa fora de controle. A angústia dura mais, é mais forte, tende a aumentar e provocar descontrole na vida das pessoas. Tem alguém dizendo que gosta das minhas aulas, agradeço muito, né? Agradeço muito, né? Eu também gosto de estar aqui auxiliando quem eu possa, né? Uma última palavra que eu digo sobre angústia, né? Aquela pessoa angustiada que tende a ser retraída, mais tímida, mais isolada, mais ensimesmada, é a pessoa que mais nos preocupa, né? Elas não aceitam ajuda fácil, não. Então, essas pessoas devem ser, assim, que conquistadas, né? É preciso haver muita empatia, é preciso haver muita paciência. Elas costumam ser agressivas também. É preciso ser, né, muito educado, muito gente boa, muito calmo, mas com algumas aproximações mais educadas, essas pessoas mais isoladas e retraídas vão se abrindo aos poucos, se abrindo, e aí a gente descobre que são elas as que mais precisam. Então não desistam de gente difícil, não desistam. Insistam porque vale a pena. Então eu agradeço a atenção de todos, desejo a todos um bom dia, uma boa semana. Tem alguém digitando. Vamos lá ver o que está sendo digitado. Aula maravilhosa. Muito obrigado, muito obrigado. Que você tenha um dia maravilhoso e uma semana maravilhosa também. Vá à luta, não desista. Essa a gente ganha. A vitória é certa. Né? Grande abraço a todos. Grande abraço. Até uma outra vez.